E algum tempo atrás, irmãos, bem da verdade, a gente nem sabe quando foi, né? Bem da verdade, irmãos, a coisa foi indo. Sabe quando tu vai adentrando no rio e daqui a pouco tu tá lá no fundo, nem sabe como é que chegou lá, mas tu sabe que teve o intervir de Deus, teve como o dia que Ele nos alcança, como o dia que Ele me alcançou, teve a intervenção dEle. Não foi só o meu querer, bem da verdade eu nem queria, mas Ele que me queria, e Ele me alcançou, e Ele desvendou, e Ele me chamou para Ele. E nessa área do casamento também foi assim. Ele queria transformar a nossa situação. Nós já éramos crentes há muito tempo, nós nos dávamos bem, mas nós não éramos um só. Porque desde muito tempo, mesmo antes de me converter, eu tinha esse sentimento, né? Como eu posso ser tão vazio, e quando Jesus me preencheu, ainda continuava alguma coisa? Nós não conseguimos ser só. Nós não conseguimos ser um casal, nós não conseguimos ser verdadeiramente aquilo que a Bíblia diz, né? Deixará pai e mãe e se tornarão um só. E eu sei que eu estou falando aqui para muitos que são assim, porque o Espírito Santo não ia fazer eu falar nesta noite se não tivessem pessoas aqui nessa noite que precisam ouvir que Ele muda a situação, que Ele muda o teu lar. E mais do que isso, irmãos, eu queria que tu te alegrasse agora. Ele quer mudar, sabe? É interesse dEle. Aquilo que essa casa está dizendo muitas vezes aqui, é Ele que quer fazer, é Ele que quer, sabe, transformar ou restaurar aquilo que se perdeu, aquilo que talvez nem tenha se construído entre o homem e a mulher. E é esse o milagre para nós nesse tempo, para a tua casa. Talvez muitos aqui vai dizer: mas que milagre, irmão, você não sabe o que é um casamento mal casado. Aliás, muitos aqui sabem. Você me diga para os jovens, vocês escolham bem, peçam para Deus mostrar para vocês, porque se vocês for pela aparência só ou pelo teu coração, não, por favor, não façam isso, porque um ano depois vocês vão estar lutando as mesmas lutas que muitos de nós lutamos. Eu sempre dizia para os jovens, parece que quando a gente é jovem é uma casca de demônio, casca, sabe? Mas são até fraquinhos. Mas quando a gente casa, Léo, parece que aquilo duplica a gente. A demoniada vem para cima de nós, e torna a nossa vida um inferno. E é coisa triste é tu ter um casamento que não é feliz. Coisa triste. Aí sabe o que acontece? Aí começa a vir os filhos, aí eles acham que os filhos vão resolver o problema. Agora eles achavam que o filho resolvia o problema, e não resolve, irmãos. Só faz o casamento meio que ficar parecido com que, como é que chama? Estável, né? Mas aí é por causa do filho. E a prioridade de Deus, a prioridade que Deus deu para nós como família e como filhos dele, é Ele, a primazia, é Ele em primeiro lugar, e depois é o esposo, e depois é a esposa, né, um para o outro, e depois os filhos. E tem muitos casamentos aqui, irmãos, que só estão de pé por causa que tem filho. Só sobrevive esse casamento porque
tem o compromisso do pai e da mãe com o filho. Mas Deus quer acabar com isso. Deus quer fazer um casamento feliz. Deus quer fazer uma família feliz. Deus não quer que nós venhamos a criar filhos com defeito, filhos com traumas, filhos, sabe, amados pelos pais, mas vendo que os pais não se amam. E é esse o assunto para nós nesses dias. É esse o assunto que Deus quer tratar conosco. O que vamos decidir hoje? Viver a mesmice de sempre, viver uma vida medíocre, viver uma vida enfadonha, não sei qual é a palavra certa, mas uma vida, sabe, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, e chegando em casa sem prazer, sem alegria, sem contentamento. Assim como eu vivia, muitas vezes eu vinha do serviço e pensava, mesmo sem conhecer Deus, eu dizia: que vida miserável é essa? Deus é um Deus que faz tudo completo, irmãos. E no decorrer da minha vida, Deus foi trabalhando em nós, Deus foi mudando coisas, Deus foi mudando o sentimento. Então levanta a mão. Tem alguém aqui que em momentos da sua vida conjugal, casal, não suporta nem olhar um para o outro? Não levanta a mão. Momentos que prefere ficar sozinha no quarto, ou ficar sozinha na sala, ou esperar o outro ir dormir para depois de dormir, coisa desse tipo, coisa desse gênero. Deus quer acabar com isso, irmãos. Deus quer mudar o teu cativeiro. Deus quer mudar essa luta, irmão. Sabe por que você está lutando assim? Sabe por que você está sofrendo assim? Porque você ainda não escolheu, porque você ainda não decidiu, porque você ainda não firmou o pé e disse: eu quero, Senhor, a tua provisão, eu quero, Senhor, te servir. Não adianta ser só um bom pai, marido, não adianta ser só uma boa mãe. Que vai chegar no final, sabe o que vai acontecer? Eu vou dizer para ti no final dessa história de um pai e uma mãe só boas, os filhos, mas em guerra entre si. No final, o filho vai casar, a filha vai casar, e vocês vão ficar dentro de casa. Aliás, não vão ficar porque vão se separar. Ouça a voz de Deus nessa noite. Deus tem um processo para nós. Deus tem um sinal para nós. Deus está dando um sinal para nós nessa noite que Ele quer mudar. Deus está dando um sinal para nós que Ele quer avançar nesta cura, que Ele quer avançar nesse processo, que Ele quer avançar nesse que é reestruturar o teu casamento, a tua casa, a tua família. Maridos que realmente sejam maridos. Deus fazia perguntas muito sérias para mim. Como tu é como marido? Tu sabe o que é ser um marido? O marido não é só para aquela hora, e também não é só para prover coisas, porque tem muitas de nós que eu achava: eu vou prover, Valmir, eu vou prover coisas, e essa a minha obrigação, o meu papel aqui nesta casa, eu vou prover, vou ser um bom pai. Eu tinha aqui para os filhos, mas outra hora eu vou falar para os filhos, porque os filhos têm responsabilidade também no lar. Os filhos são herança. Os filhos são herança, os filhos são a coisa mais preciosa que tem o lar também, irmãos. Mas eles não suprem
não suprem aquele lado de esposa e esposa. Eles complementam o lar, mas não são 100% lar. Porque muitos, e nós muitos anos da nossa vida também nós usamos isso. Era minha filha, nossas filhas, e nós cuidávamos bem, tratávamos bem, dávamos tudo o que precisava, tudo aquilo que nós podíamos alcançar para elas. Mas nós em guerra, tinha momentos que nós botávamos uma bandeirinha branca lá, sabe? Agora vai ir. Uma semana depois nós já estava dentro. Eu não sei ela, né? Mas falando de mim, o que ela sentia. Guerra, irmãos. Guerra. Sabe o que é? Guerra sem sangue. Moçamos, guerra sem sangue. A gente se perguntar, vale a pena? Tem sentido isso? Mas Deus foi tão bom. Deus foi tratando, Deus foi curando, Deus foi ajeitando, sabe? E dessa maneira, nesse agir de Deus também nós, acredito que nós fomos, sabe, nos deixando, né? Nós fomos nos deixando ser curados. Nós fomos nos deixando, entendendo que nós precisávamos de um mover de Deus na nossa vida. E Ele foi movimentando, Ele foi morando na nossa casa, nós fomos criando ambiente. E eu me lembro, irmãos, esse ano ainda, quantas coisas Deus foi nos trazendo, para que nós pudéssemos entender que nós precisamos viver, sabe, etapas da nossa vida, para que Ele vá fazendo aquilo que nós precisamos, para nós alcançar lugares mais altos nele. Maridos e esposas que estão aqui, na tua casa tu precisa criar um ambiente propício, sabe, propício para Ele agir, para Ele operar, para Ele tomar conta. E não faz muito tempo que nós falávamos aqui sobre nós, a nossa responsabilidade de criar um ambiente para Ele, sabe, um ambiente onde Ele possa tomar as rédeas da nossa vida, tomar as rédeas do nosso casamento. Tinha algumas coisas aqui, mas nós não podemos nos espichar mais, irmãos, porque Deus tem algo para fazer para nós aqui nessa noite. Deus, aquela pergunta que Ele fez através de Josué aqui, Ele está forte no meu coração para fazer para cada um de nós. Deus não quer expor ninguém, Deus não quer envergonhar ninguém, Deus não quer te colocar, mas Ele quer uma posição tua, sabe, uma posição do marido. Olha, eu quero ser marido, eu quero ser o cabeça da casa, eu quero ser o provedor, eu quero ser o cuidador, eu quero ser, sabe, o sacerdote da casa, aquele que abençoa a casa, aquele que declara palavras, sabe, que vão se fortalecer ali, que vão se movimentar no teu lar. Aleluia. Maridos que vivam biblicamente o que é ser marido, não o que o mundo diz que o marido tem que ser, mas o que a Bíblia diz, ou melhor, o que Deus diz que nós precisamos ser.
Qual é o nosso maior compromisso depois que casamos? Qual é a nossa prioridade depois que nós casamos, Valmir? Qual é a nossa prioridade? Qual é a tua prioridade? É a tua esposa? É a tua casa? É os teus filhos? É a tua família? É o conduzir ela por lugar ou para o caminho que Deus preparou para eles através de ti? Quantos filhos desajeitados estão por aí, hoje homens até casados, com os mesmos defeitos do pai, que foi um péssimo marido, da mãe, que foi uma péssima mãe, que foi uma péssima esposa. Deus está nos chamando, Deus está nos dizendo que nós precisamos lá na nossa casa, lá no secreto do nosso quarto, lá no secreto da nossa sala, lá na cozinha, o que somos? O que somos, irmãos? Qual o exemplo que tu tem dado para o teu filho? Eu dizia algum tempo atrás, os pequenininhos, irmãos, a gente acha até que engana os pequenininhos, né? Que às vezes eles são uns aviãozinhos. Eles notam tudo, eles sabem tudo, eles sentem tudo, eles são sensíveis. Não adianta nós estar emburrado um com o outro aqui e achar que eles não notam, achar que aquilo não vai fazer cicatrizes neles. Sabe, Deus me perguntava que tipo de marido tu é, que tipo de marido tu foi, que tipo de marido. Será que nós conseguimos responder com verdades? Ou daqui a pouco eu vou dizer, eu não fui um bom marido porque ela não foi uma boa esposa. E a esposa? Como tu tem sido como esposa? Você já leu que a Bíblia fala de marido, que a Bíblia fala de esposa, como é que elas têm que ser? Quais são as características, quais são as atitudes de uma boa esposa, de um bom marido? Você sabia que nosso relacionamento de marido e esposa, ele tem tudo a ver, ele é a réplica, ou como é que eu devo dizer, com o nosso relacionamento com Jesus? É a personalização do nosso relacionamento com o Pai. E os filhos também, o relacionamento dos filhos com os pais é o relacionamento nosso com o Pai. Nós precisamos hoje reagir àquilo que Deus está nos cobrando. Não importa o mundo, como o mundo acha que o casamento deve ser. Se não der, separa. Se não der, vai um para cada lado. Vamos deixar o mundo educar os nossos filhos. O mundo é assim, o mundo pensa assim. E talvez muitos de nós que recém fomos convertidos também pensávamos assim. Hoje mudamos, porque o que nós entendemos é que nós, pai e mãe, né, nós temos responsabilidade um com o outro, como marido e como esposa, e temos responsabilidade como filho. A tua atitude hoje como esposo, como esposa, como vai ser o teu filho amanhã? O que ele está levando para a vida dele, olhando para ti como esposa, como esposo? São perguntas, irmãos, que Deus está fazendo, falando e fazendo para nós aqui nessa noite. Deus está nos chamando para viver um novo dele. E a Doris falou de uma nova igreja.
Mas Deus está nos cobrando uma nova família. Sabe? Uma família onde o homem é o cabeça. Mulher, ajuda o homem a ser cabeça. Esposa, ajuda o homem a ser cabeça. Sabe por quê? Porque a mulher foi chamada de ajudadora, auxiliadora, aquela que, sabe, que estimula. Se o homem é meio ali, não sabe, não ajuda ele. Oh, vamos lá, te ajudo. Ele junto ali, ajudadora, sabe, auxiliadora. Mas o homem tem que ser o cabeça. Sabe, o poder da palavra do homem na família. Sabe, a autoridade do homem no lar, ajudada pela esposa. Uma família sem um homem, irmãos. Você já viu uma família criada sem um homem? Sem o marido, sem o pai? Olha o estrago que acontece. Porque o homem, só a figura dele, sabe, já é autoridade naquele lugar. Deus está dizendo para nós tomar o nosso lugar na família. Mulher, toma o teu lugar na família. E a primeira coisa que Deus quer restaurar é esse relacionamento entre esposo e esposa. Vou dizer para vocês que o nosso casamento, eu e a Doris, no primeiro ano, eu entendo porque eu falava nessa música que a paixão é maravilhosa, né? A paixão termina quando a gente assina o papel lá, irmãos. Misericórdia, André. Já se grudemos lá no primeiro rancho. Ela já me conheceu e eu já conheci ela. É assim, irmãos. Ela querendo gastar, eu segurando. Botava ali e tirava. Esse é verdade, isso aí. É bem verdade. E ali foi, irmãos. Luta. Eu até hoje pergunto por que nós não se separamos. Olha, Deus teve um trabalho com nós, irmãos. Não foi fácil. Talvez hoje a gente venha entender por que nós não nos separamos. Mas foi difícil. Assim como para você está sendo difícil. Assim como para você está sendo difícil manter o teu lar, manter o teu casamento. Porque o que a gente faz, irmãos? Para que a gente casa? Eu pelo menos eu casei para ser feliz. Eu casei para, às vezes eu tenho que casar para fazer a outra feliz. Mas se eu sou feliz, eu vou fazer a outra feliz também. Mas não nem fazer ela feliz, fazer feliz, deu tudo errado. E aí vem as frustrações. Aí vem um culpando o outro, e aí, sabe? Mas é algo que nós precisamos nessa noite, sabe? Tomar a responsabilidade, sabe? O que eu preciso para mudar? O que eu preciso fazer para mudar? Sabe? Eu preciso dar mais atenção, eu preciso dar mais, sabe? Enfim, você sabe o que precisa fazer. Tenho certeza que você sabe o que você não está fazendo e que precisava fazer. E também tenho certeza que você sabe o que você está fazendo e que você precisa parar de fazer, que está ruindo o teu relacionamento. Talvez aqui você não seja infiel, você não esteja traído, tudo isso eu fazia com eu também. Nunca traí, nunca menti, nunca.
nunca me joguei em droga e nada disso. Mas era muitas vezes insuportável. Era de chorar sozinho. E eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que vivem isso. E Deus quer mudar nessa noite o rumo da tua história. Deus quer fazer de ti, da tua casa, uma família feliz, uma família segundo os padrões bíblicos. E os padrões bíblicos é uma família alegre, uma família aonde ali reina a bênção de Deus, ali reina, ali o Espírito Santo ele habita, e aonde habita o Espírito Santo há alegria, a paz, é amor, há contentamento. Então você marido, você esposa, procura ali, está em Efésios, está em 1 Pedro também, a gente tem muita passagem que fala daquilo que nós precisamos ser, do modelo que nós precisamos ser. Talvez você diga, mas é difícil. Não, com Jesus não é difícil, com o fruto do Espírito Santo não é difícil. Sabe, mansidão, sabe aquela hora que tu está louco para xingar? Vem o Espírito Santo e diz: te aquieta, Ismael. Amor, temperança, bondade, longanimidade. Essa palavra feia tem que ter bastante, porque tu tem que ser, ó. Mas vale a pena, irmãos, porque é o propósito de Deus para nós, é o propósito de Deus para a vida nossa, para a família cristã, para a família modelo dele, aonde através da tua família vão nascer mais famílias, os teus filhos vão ser família. Vai chegar o tempo que aquele versículo ali vai doer de ti, porque ó, deixará pai e mãe e vão se tornar um só. Qual é os valores que eles estarão carregando para essa nova família? Qual é as virtudes que eles vão estar carregados ali para essa nova família que eles vão formar? Aquilo que nós ensinamos, aquilo que eles viram em nós, aquilo que eles usufruíram de nós. Adeus, levita, pode passar aqui para cima. Aleluia. Eu sei que a palavra é dura, irmãos. Eu sei que o assunto é. E esse assunto não é só para aqueles que estão casados, vocês que são solteiros, e vocês se atentem a isso. Os solteiros que estão loucos para casar, isso nasce com nós, porque Deus nos formou lá e disse: crescer e multiplicar, e para nós multiplicar nós temos que formar família. Isso está dentro de nós, está enraizado em nós. Nós lá com 15, 16 anos já queremos pensar para quem eu vou casar, com quem eu vou. Não é assim? Já nasce isso em nós. Que coisa boa é isso. Mas que a gente tenha esse intuito, irmãos, de ser uma família feliz. Não seja uma família infeliz. Isso tenho certeza que fere o coração de Deus, Ele vendo os seus filhos infelizes. Eu tenho certeza que fere o coração de Deus, Deus vendo, sabe, eu e a Doris ali passando aquelas dificuldades todas, questionando, muitas vezes até dizendo: quem é que Deus é esse que nos juntou? Para nós ser assim, nem poder olhar um para a cara do outro. Eu estou sendo verdadeiro aqui, irmãos, porque essa é a verdade. Com certeza, nós como pais e mães, se nós vemos nossas filhas assim, com certeza vai doer no nosso coração. Imagina ele.
mais ainda, ele tendo como agir, ele tendo, mas nós não deixando, nós fechando a porta, nós, sabe, tentando resolver nós mesmos com a nossa bagagem. Aí nessa noite Deus está dizendo para nós, ainda há esperança. Deus está dizendo para nós nessa noite, tem uma pequena, sabe, tem só um sinalzinho assim, ó. Tem um sinalzinho nessa noite para ti, porque talvez você nessa noite esteja andou se machucando com esse relacionamento. Família é prioridade nesta casa, irmão. Família é prioridade para Deus. Não tem como nós fluir nas coisas de Deus se a nossa família, se o nosso relacionamento estiver estraçalhado. Não tem, irmão, vai ser mentira. Ou vai ser, sabe o que vai acontecer? Até vamos fluir, mas vamos fluir para os outros, sabe? Vamos ser canal de bênção para os outros, mas para nós, sabe, a nossa realidade. Deus está nos chamando para ser feliz, irmão. Deus não está prometendo para nós essa noite riqueza. Sabe por quê que não está prometendo riqueza, Léo? Porque se Ele derramasse um caminhão de ouro em cima da tua casa, tu ia até te alegrar por uns dias, mas tu ia continuar infeliz. Tu ia continuar ainda nessa mesmice tua, porque não é dinheiro, não é riqueza material que falta para as famílias. É a alegria, sabe, é o amor, o compartilhar. Porque se fosse dinheiro, os ricos não eram infelizes. Rico não se separava, rico não brigava, não se matava, homem e mulher, não se colocar de pé. Aleluia. Aleluia.